Bom, pessoal, voltando, né, à sequência aqui da nossa aula de hoje, onde a gente estava falando sobre fluxogramas, né? Então, qual é que é a simbologia? E falando de novo sobre a simbologia que é utilizada nos fluxogramas. Esse modelo, esse desenho, indica sempre o início ou o fim, tá? Nós vamos ver depois no exercício de um fluxograma. Então, eu uso esta figura para indicar início e final de fluxograma. A seta é o sentido do fluxo, né? A sequência das etapas. A gente já viu isso anteriormente, né? Esse aqui, processo, né? Operação ou transformação. Esse aqui é o mais utilizado, sabe? Que é o retângulo, né? Indica quando está ocorrendo alguma transformação em qualquer característica física, química, montagem, desmontagem, usa o círculo também, tá? Etapas de inspeção ou controle. É utilizado, então, um quadrado, né? Simboliza que essa etapa, né? Que nessa etapa o produto passa por uma inspeção ou verificação de dimensão, de visual, né? De acordo com as especificações. Ok, vamos ver. Vamos lá. Esse aqui é a tomada de decisão, então, para a gente ter bem claro, né? O que é o sim ou não. Isso aqui, quando eu tenho um tempo de espera, né? Quando a gente quer fazer um fluxograma bem detalhado, né? Quando eu tenho um tempo de espera entre uma etapa e outra, eu posso usar este símbolo aqui, tá? Não é assim obrigatório que eu use isso daqui quando eu tenho um tempo de espera, mas se eu quero detalhar um processo, por exemplo, para mandar para alguém, para a pessoa entender, se é só para como uma instrução de trabalho, como uma forma de representar só graficamente, eu não preciso usar isso aqui. Agora, vamos supor que eu vou enviar isso para alguém de fora e tal. É importante que se diga que entre essas etapas aqui existe um tempo de espera, tá bom? E isso aqui também, ó, o transporte, né? Quando eu tenho um transporte, uma movimentação de material numa determinada etapa. Quando eu vou mandar isso para fora, para um cliente ou para um fornecedor e tal, um fluxograma, é importante que se utilizem as simbologias corretas, tá? Isso aqui, quando eu tenho uma etapa de armazenamento ou estocagem, né? Define a armazenagem de um produto dentro de um processo de transformação. Então, se eu estou dentro do processo, existe uma etapa de armazenagem, eu uso esta simbologia. Isto aqui é quando eu preciso registrar, tá? Então, uma etapa de registro, ao invés de usar um retângulo, que é uma etapa do processo, eu uso isso aqui, porque isso aqui indica que eu vou gerar um documento, tá? Um formulário, né? Ou que eu vou usar uma norma, um procedimento, certo? Então, esse símbolo aqui, normalmente ele é usado quando eu tenho esta etapa. Esse aqui, que é um retângulo com duas barras aqui na lateral, é uma operação combinada, né? Que é na verdade, assim, ó, quando eu tenho uma operação dentro de outra, certo? Então, eu já tenho um processo, por exemplo, assim, ó, sei lá, indica que eu tenho uma etapa junto com uma inspeção, entendeu? Então, eu tenho uma operação dentro de outra. Então, eu uso este símbolo aqui, tá? Porque tem uma operação dentro de outra operação. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma etapa da produção que contempla uma inspeção junto. Então, por exemplo, assim, sei lá, a embalagem com uma inspeção visual. É esse aqui, que é um processo pré-definido. Na verdade, aqui, assim, ó, eu tenho um processo pré-definido dentro de outro, tá bom?
Esse aqui é conector de páginas, a gente já falou sobre isso. E o conector entre páginas, tá? Identifica processos interligados em páginas diferentes. Vejam vocês que a simbologia, né, de fluxograma, lá no Excel tem toda umas figuras, né, que já estão definidas, já tem todas essas figuras aqui, conector de fluxograma, tá? A gente vai ver isso depois no exercício, tá bom? Bom, esse aqui então é um exemplo, né? Um exemplo de fluxograma, de atendimento a um cliente num restaurante. Vamos lá, ó. Simbologia aqui, o início, tá? Então, o cliente entra no restaurante e pede uma mesa. É uma etapa do processo, certo? Ele entra e pede uma mesa. Aqui eu tenho uma etapa de decisão, tá? A mesa está disponível? Se sim, a recepcionista encaminha o cliente para a mesa. Se não, a recepcionista entrega uma senha e encaminha o cliente para o bar. O cliente aguarda na mesa, é uma etapa. Quando a mesa é disponibilizada, a recepcionista encaminha o cliente para a mesa. Vejam aqui, ó, que se a mesa não está disponível, eu tenho um processo paralelo aqui, ó, que depois vai chegar na mesma coisa, que é encaminhar o cliente para sua mesa, certo? Mas vejam aqui que aqui tem um processo paralelo e que volta depois para a mesma coisa. Isso aqui é um looping, tá? Certo? Bom, o cliente analisa o cardápio e faz o pedido. É um processo, certo? Aí ele faz o pedido, né? Faz o pedido, o maître registra e encaminha o pedido. Pronto. Encerrou o atendimento do cliente, certo? Então, isso aqui é uma etapa, um processo bem simples. E nós vamos ver lá nos exercícios que nós temos lá nos exercícios para a gente desenhar um fluxo de organizar o churrasco da turma, tá? É bem simples, um processo, tá? E um outro é de construir um muro, que também é bem simples mesmo, tá bom? Vamos ver depois. Bom, aqui nós vamos ter um exemplo prático de construção de um fluxograma, certo? Que uma determinada empresa faça as coisas. Eu vou passar isso tudo aqui e depois eu vou gravar um terceiro vídeo, né, que é explicando passo a passo da construção do fluxograma, certo? Lá dentro do Excel, tá bom? Eu vou gravar o terceiro vídeo, porque nesse aqui não vai dar para terminar, certo? Então, o processo é o seguinte: uma empresa faz suas compras por meio de um sistema de pregão eletrônico. Deixa eu tirar isso aqui daqui para vocês enxergarem, tá? Para o sistema de pregão eletrônico. Então, a proposta é elaborar o fluxograma da rotina de aceitação da proposta, tá? Então, aqui está descrito como é que é a rotina. A rotina inicia, então, após o encerramento das propostas e dos lances, né? No pregão. Então, atividade. Os candidatos têm aceitabilidade verificada. Aqui é um momento de decisão, certo? Se a empresa não for aceitável, aqui vai para o não, certo? Se não for aceitável, não tiver com a documentação correta, é desclassificado. Aqui eu já estou dizendo que eu tenho uma etapa de decisão e que se a empresa não for aceitável, ela é desclassificada. Após a fase de aceitabilidade, que é uma decisão, né, é verificada a conformidade do objeto licitado. Outra decisão. Se as características do objeto não atendem ao especificado do edital, aquele produto é desclassificado. Então, aqui, ó, a empresa pode ser desclassificada e aqui o produto pode ser desclassificado, certo? Bom, aqui é uma etapa mesmo do processo, certo? Então, aqui nós temos duas fases de decisão, tá bom? Que vai ter um sim ou não lá.
Aqui no D é selecionada a proposta de menor preço. Isso é uma etapa mesmo, né? Selecionada a proposta de menor preço, certo? Dentre as propostas. Aí existe uma outra etapa aqui, ó. Verificar se o edital solicitou a apresentação de amostra. Então, aqui é uma etapa de decisão também, certo? O edital solicitou a amostra? Sim ou não? Se o edital solicitou a amostra, analisada a amostra. Se o edital não solicitou a amostra, deixa eu só colocar aqui, ó. Se o edital não solicitou a amostra, é analisada apenas a proposta comercial, né? Prazos, garantia, etc. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Então, se a proposta... Deixa eu colocar isso aqui para vocês entenderem tudo, tá? Então, se a proposta não atende ao edital, o pregoeiro passará para a análise do próximo colocado. Então, aqui eu tenho um looping, certo? Na verdade, deixa eu só ajeitar aqui, tá, pessoal? Eu vou ajeitar um pouquinho para conseguir enxergar o tempo. Eu tenho um looping aqui. Eu estou dizendo aqui para onde vai o não da minha etapa de decisão. Outra etapa, o preço proposto é comparado com os valores constantes no termo de referência. Se o valor não for aceitável, outra etapa de decisão, né? Caso contrário, é iniciado um chat, um bate-papo por computador com o candidato solicitando a redução do preço. Essa é uma etapa de processo, tá? Se o candidato não reduzir o preço, mas atender ao edital, a proposta é aceita e a rotina é encerrada. Então, aqui também eu tenho várias etapas de decisão aqui, tá? Nós vamos ver depois na construção aí do fluxograma. Se o preço não atende, o pregoeiro passa para a análise do próximo colocado. Vê que em vários casos eu tenho passar para a etapa para análise do próximo colocado. Então, assim, existe aí um loop, várias verificações. Então, se sim, é uma coisa. Se não, volta e analisa o próximo colocado, tá? Nós vamos ver isso lá na construção do fluxograma, tá? Se o candidato reduz o preço, se o candidato não reduzir o preço, passa para análise do próximo colocado. Se reduzir e atende o edital, a proposta é aceita e devem ser informados o novo preço e a justificativa. E a rotina é encerrada, tá? Encerrou a rotina aqui de negociação. Caso o preço, mesmo após a redução, não atenda ao edital, o pregoeiro passará para a análise do próximo colocado. Então, essa rotina, na verdade, ela estabelece sempre um looping, tá? E nós vamos ver isso. O que é um looping? É quando eu volto e volto e volto até eu encerrar, entendeu? Até eu chegar no ponto certo. Então, essa rotina aqui, ela estabelece um looping que sempre volta à análise do próximo colocado, lá no pregão, se o colocado não atender alguma definição do edital, tá? Então, gente, o próximo vídeo aqui vai ser sobre o exercício, tá? Nós vamos fazer esse exercício aqui, construir o fluxograma juntos, tá bom? Então, até o próximo.